Oi galera, tudo bem? Eu sou a tia Bia E eu sou o tio Léo. e hoje a gente veio contar uma história para vocês que está escrita lá em Êxodo 15, no Velho Testamento. O contexto dessa história é o seguinte: lembra de uma das primeiras histórias da Bíblia que você ouviu sobre o povo hebreu no Egito? Então, o contexto é esse. Há muito tempo atrás, os hebreus chegaram no Egito com o objetivo de morar naquele lugar. Era uma terra nova, com gente nova, estava acontecendo algumas coisas. Vamos pro Egito viver em um lugar meio diferente. Aí beleza. E eles foram vivendo, mas até ali eles viviam em harmonia com os egípcios daquele lugar. Então, com o tempo foi se passando, foi gerando uma espécie de desgosto por parte dos egípcios por causa deles. Os egípcios começaram a ter preconceito, começaram a falar que eles não prestavam, que eles não eram legais, querendo diferenciar eles, que era um povo então unido, querendo ser dividido. Então, os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Eles foram obrigados a trabalhar, a cuidar da casa, a cuidar do palácio, a cuidar das coisas deles, para eles conseguirem ajudá-los. Então foi gerando esse sentimento de raiva sobre os hebreus, que eram diferentes dos egípcios, mas aquele povo era tão unido. Mas aí os egípcios começaram a não gostar da presença deles ali. Esse país é só meu, a gente que começou, não era para vocês estarem aqui. Mas os hebreus não queriam sair. Então os egípcios obrigavam os hebreus a trabalhar para eles, a cuidar das casas deles, a cuidar dos trabalhos dele. Tudo que era pesado, tudo que era difícil, os hebreus eram obrigados a fazer pelos egípcios. Então, durante 400 anos, os egípcios obrigaram os hebreus a trabalharem para eles. Só que os hebreus eram um povo de Deus, o povo que sempre agradou a Deus, sempre gostou de Deus, sempre seguiu a Deus. E Deus não gostava de ver o povo dele naquela situação. Então, Deus chamou Moisés para ajudá-los a saírem daquele lugar para sempre. E foi aí que Moisés chegou para auxiliar eles a darem fuga do Egito. Depois de um tempinho, Moisés chamou os hebreus para eles saírem de lá, para eles fugirem de lá, e eles foram libertos. Eles foram caminhando por muito tempo até chegar na frente de um mar. Você já deve ter ouvido falar sobre esse mar, o Mar Vermelho. Só que quando eles chegaram na frente do mar, querendo escapar dos egípcios, o povo ficou olhando assim, eles viram que só tinham montanhas dos lados e tinha um mar enorme na frente, não tinha para onde eles escaparem. Eles ficaram se perguntando, questionando Moisés e falando: como que a gente vai sair daqui? Como que você prometeu que ia nos libertar, sendo que não tem para onde a gente ir? Nós estamos presos aqui, a gente vai morrer. E alguns deles até falaram: eu preferia ficar sendo escravo dos egípcios do que morrer no meio do deserto. Só que Deus, ele é muito sábio e aconteceu alguma coisa, mas antes, lá no palácio... Bom, enquanto os hebreus estavam correndo, estavam sendo libertos, estavam andando até chegar ao Mar Vermelho, Faraó tinha deixado eles irem até lá, tinha libertado eles. Mas quando eles já estavam chegando no Mar Vermelho, Faraó: não, eu não posso deixar. Poxa, o que eu tô fazendo? Eu tô maluco. Esses caras trabalham pra gente de graça. Eles nos dão as coisas de graça. Eu não posso deixar eles irem embora. Então o faraó juntou um exército gigantesco e começou a correr. Com cavalo, com tudo, com animal, cheio de animal correndo atrás para ver se conseguia alcançar eles. E aí faraó consegue bem de longe olhar assim, sabe? Só a silhueta deles parados de frente ao mar. E aí faraó pensou: não, agora a gente venceu, a gente vai vencer, a gente vai conseguir. Tem um mar gigantesco que ninguém ali sabe nadar, é muito fundo, é muito grande, e a gente vai conseguir esse povo tudo de volta pra gente. E foi aí que Deus usou Moisés para poder salvar esse povo. Moisés pegou um cajado que estava na mão dele, levantou para os céus assim e bateu no mar, como Deus havia falado para ele. Deus fala com a gente, não fala? Lembra quando a tia Lu sempre fala: vamos orar? Vamos falar com Deus. E foi aí que Deus falou com Moisés e usou a vida dele para salvar o povo hebreu. Ele bateu o cajado no mar e o mar se abriu. Vamos supor, o mar tá aqui, né, tio Léo? O mar tá aqui. Ele se abriu. Então, nesse caminho aqui, foi onde os hebreus passaram, onde eles atravessaram o mar para fugir dos egípcios. E sabe o que aconteceu?
o povo egípcio que estava correndo atrás dos hebreus, eles continuaram correndo, mesmo que o mar tivesse aberto e mesmo que os hebreus estivessem passando no meio do mar para fugir deles, os egípcios continuaram correndo atrás para tentar pegar eles, com cavalos, com carroças. Só que aconteceu uma coisa: quando os hebreus terminaram de atravessar o mar, Moisés pegou seu cajado novamente, ergueu mais uma vez e bateu no mar de novo, e o mar se fechou. O vento parou, o mar se fechou e as águas começaram a afundar todos os cavalos, todos os egípcios, todos os cavaleiros, e aí o exército já não existia mais. Por quê? Deus usou a vida de Moisés e conseguiu que ele acabasse com o exército e salvasse o povo dele. O que a gente pode tirar daí? Em primeiro lugar, a gente pode tirar que quando Deus está com a gente, quando a gente ora para Ele, quando a gente pede a ajuda dEle, Ele aparece para nos ajudar. Se for da vontade dEle, tudo aquilo que nos persegue, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos deixa em situação de perigo, Deus pode resolver de uma maneira totalmente inesperada, totalmente simples para Ele. Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender e entender que Deus sempre estará com a gente, independente do que aconteça, Ele sempre vai estar lá e pronto para qualquer momento nos ajudar. E o que mais a gente pode tirar disso? A segunda e última coisa é que Deus pode fazer o impossível. Você já viu alguém abrir o Mar Vermelho só batendo um cajado no chão? Eu nunca vi, não um Mar Vermelho, mas já vi um rio, um lago, um mar, um oceano. Já viu alguém abrir, dividir ele e fazer um caminho no meio? Eu nunca vi isso. Então Deus é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível, não tem nada que Ele não possa fazer. E outra coisa, tio Léo, Deus é maior que tudo. Se vocês vissem o tamanho do exército de Faraó, vocês iam pensar, vixe, os hebreus não tinham nada para se salvar, né? Eles não tinham armas, não tinham cavalos para correr, só que Deus é maior que tudo, Ele sabe de tudo. Então Ele já sabia que de alguma forma ali tudo ia acontecer. E mesmo que o exército de Faraó fosse enorme, mesmo que eles tivessem armas e o povo hebreu não tinha nada para se defender, Ele sabia que de alguma forma eles iriam conseguir. E deu certo, né? Deu certo. Então, para Deus, nada é impossível e Ele está sempre pronto e ali para nos ajudar e nos salvar de qualquer situação. Basta chamá-lo. Agora fica aguardando aí, porque semana que vem a gente vai ter mais uma aula ainda sobre os hebreus, hein? Eu espero que vocês voltem aqui semana que vem. Não se esqueçam, lembra o papai e a mamãe de colocar a aula aí para você assistir e não percam, viu? Então, pessoal aí de casa, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E ó, que nem a tia Bia falou, semana que vem a continuação, porque a gente pulou alguns detalhes para guardar só para vocês, para dividir essa aula em dois e para vocês conseguirem prestar atenção e entender tudo, porque tem muita coisa para falar ainda. Então, semana que vem não percam. Venham ó, no mesmo horário, no mesmo dia, senta no sofá, pega o celular, pega o tablet, liga na televisão, avisa o pai e a mãe para lembrar. Estejam aqui, porque aí a gente vai contar detalhes que a gente não contou nessa aula. Então é isso, um beijo, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima!